Mas esse agradecimento é para todos, porque um simples sorriso, um afago também é doação. Então, quem pode doar com o seu melhor ou com alguma possibilidade Participar, tá certo? E antes ainda do sorteio, a Cris vai perguntar quem não recebeu o número, para que todos possam participar e levar aí para casa um livro. E lembrando sempre, gente, esses livros que nós doamos aqui através dos sorteios, eles são livros que nos são doados pelos trabalhadores da nossa equipe. Estão lá guardadinhos em casa, não, já leu, releu, não usa mais. Então, a gente doa para quem possa fazer melhor proveito dele, em vez de ficar em casa só acumulando poeira. A gente doa para que outras pessoas possam ler também, tá certo? Então, vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 20, o item 5, Trabalhadores do Senhor. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, não tem sol, mas a Celina veio trazer um sol para a nossa alma. A nossa querida, olha ela aqui, a nossa querida palestrante da tarde, a Celina Sobral. Não é? Está nublado? Está chuvoso? O sol está lá guardadinho, está escondido, ele não desapareceu. É isso que a Celina veio trazer, esse sol para nos aquecer, para nos trazer ânimo, esperança, boa vontade. A Celina, ela é uma grande divulgadora do Evangelho de Jesus. Ela é trabalhadora da FEAL. Não conhece a FEAL? A Celina vai falar da FEAL para nós. Tá? Para que vocês possam acompanhá-la também na Rádio Boa Nova. Ela que tem lá várias programações que ela participa. Então, é muito bom ouvi-la, e ainda mais com o conhecimento do Evangelho de Jesus, que ela prepara, que ela estuda e que ela aplica. Tá certo? Vamos ter, então, esses ouvidos de ouvir, porque, como eu sempre digo, a palestra é para quem veio, para quem está aqui hoje. Tá certo? Então, vamos manter o foco aqui, para que nós possamos receber esse ânimo, essa coragem, para esse dia, para nós termos, assim, uma encarnação com dias mais felizes. Que Jesus nos abençoe. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Item, Trabalhadores do Senhor. Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse, e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vida, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Irmão José. Consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te, debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos
é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Que assim seja. Boa tarde a todos. Rogamos ao Pai Celestial, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes e toda essa constelação de irmãos fraternos caridosos, para que compareçam nessa tarde chuvosa e nublada e nos inspire e envolva a cada um de nós, para que possamos fixar esse postulado, justiça das reencarnações. E assim, inspirando-nos, inspirando a expositora, para que saiamos aqui com uma compreensão mais ampla, mais profunda de todos dessas nuances que envolve esse assunto. Que tudo transcorra com bastante calma, bastante paz, em nome do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde mais uma vez. Todos bem? Que bom que vocês chegaram, que bom que nós conseguimos chegar e ter esse reencontro abençoado. Maria José, querida, né? Tive o prazer de vê-la logo que cheguei. Muito, muito bem-vinda a todos vocês. E realmente vamos nos entregar esse pouquinho tempo à espiritualidade amiga, para sairmos daqui fortalecidos, tratados, de repente curados de muita coisa, né? Então, agradeço, Angelina querida, o convite e todos da casa também. Nossa reflexão hoje está no Livro dos Espíritos, na pergunta 171, que fala da justiça da reencarnação. A gente começa pensando assim, nossa, nós estamos aqui com a bênção da vida, com a bênção de retornarmos para quitarmos os nossos débitos passados e a maioria daqueles que adquirimos nessa encarnação. Porque a gente pensa que tudo a gente veio para acertar o passado, e não é. Mais ou menos 30%, 25% do passado. 70% é daqui e de agora. Aí a gente tem que pensar, meu Deus do céu, que tanta coisa que a gente está fazendo, que em vez de ir livrando, pagando os nossos débitos, a gente está aumentando. Porque se a gente reencarnou criança, lógico que é um espírito que não é criança. Estamos no planeta de provas e expiações, não acabamos de sair da mão do Criador. Já temos realmente uma história de existência. Aí a criança vem no corpo, esqueceu na reencarnação, teve todo aquele trabalho da espiritualidade, fazendo com que a gente esqueça, entre no corpo, né, material de novo, e tenha a chance do recomeço. Que é igual a gente acordar de manhã e tem sempre a nova chance de fazer diferente aquilo que a gente estava fazendo até um dia atrás. A reencarnação, então, é o maior presente divino. A vida e a reencarnação, que é a chance que Deus está nos dando de dizer, olha, eu confio em você. Confio que você vai fazer diferente. Confio que você vai ser melhor a cada dia, a cada nova oportunidade que eu te dou. Então a gente pensa, nossa, né, eu não estou fazendo tanta coisa errada assim. Vocês acham que vocês fazem muita coisa errada? Vocês acham? Vocês acham que vocês já fizeram muita coisa errada? Por isso que estão aqui, não? Fez não, né? A gente não acha, né? Não, a gente não acha. A gente acha que a gente
E, na verdade, gente, a gente está fazendo sempre o nosso melhor. É que a gente vai e erra. Se imagina, grandes discípulos de Jesus falaram assim, olha, aquilo que eu quero fazer de certo, eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer de errado, quando eu vou ver, eu estou fazendo. Não é? Se falaram isso e está lá escrito, imagina a gente. Então, muitas vezes a gente não percebe mesmo. E aí entra uma senhora mensagem que a nossa querida leu aqui, dizendo, né, da influência da espiritualidade, que a gente só deixa vir até nós aquilo que a gente permite, que está na mesma energia, né? Bacelli falando aí uma mensagem reflexiva para o nosso dia a dia, não é nem para de vez em quando. Então, está se sentindo obsediado, como ele falou? Está se sentindo perturbado, agoniado? O que a gente está atraindo para a gente? Porque aquela situação, eu vou atrapalhar uma pessoa, eu vou cutucar, eu vou chatear, aí a pessoa não dá bola, eu vou chatear outro. É assim que a gente faz com os amigos espirituais, que muitas vezes nos testam, perguntando, né? Será que ele vai vencer o que ele diz que sabe? Será que ele vai tirar uma nota, pelo menos 8, naquilo que diz que já aprendeu? E não tira, né? A gente não tira. A gente fica de 5 para baixo. Então, vamos prestar atenção. E aí, a gente falando nessa bênção da reencarnação, porque é uma bênção, é um mérito para a gente. Está aqui encarnado, está aqui hoje, desafiando aí tantos repórteres que disseram que o mundo ia cair em água em São Paulo, e a gente está aqui. É uma bênção, gente. A gente foi trazido com toda a proteção da espiritualidade. Conseguimos chegar aqui. E vamos voltar depois para casa, além de melhores, fortalecidos pelo tratamento espiritual. Então, vamos acreditar que nós podemos mais do que a gente acha que pode. Não é? E a gente está nessa existência pensando assim, olha, eu sei que eu estou aqui de viagem, nós estamos aqui de passagem, está escrito nos nossos estudos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Não, né? E alguém que não conheça nada do espiritismo? Também não, né? Acredito que não. Então a gente sabe que a gente está numa viagem, que a gente vai retornar para a verdadeira casa, mas não sabemos a data. Aí a gente pensa assim, tá, eu estou quitando meus débitos, dessa mesmo e da outra. E às vezes a gente está sofrendo, está sentindo dores físicas, dores emocionais, dores psicológicas, mentais, que aliás é a maioria do que a gente sente ultimamente. A evolução da medicina tem cuidado da gente com mais facilidade. A gente está precisando muito mais ultimamente de psiquiatras, de psicólogos, de terapeutas, porque a doença está muito na nossa mente. E então a gente está nessa situação, nessa encarnação. Aí a gente pensa assim, nossa, eu não quero voltar para casa. Eu acredito que nenhum de nós aqui queira voltar para casa rápido. Vocês querem voltar para casa rápido? Casa de verdade, a casa espiritual. Quem quer, levanta a mão. Tu quer voltar logo? Olha que espírito evoluído, gente, a gente está diante de um anjo. Então a gente pede desculpa para quem for anjo e esteja aqui realmente nessa leveza toda, porque a gente está sofrendo, mas a gente não quer morrer, a gente não quer desencarnar. Não é? Então a gente pensa, nossa, então a gente tem que fazer o que Chico fala. Já que foi tão difícil encarnar, vamos ficar o maior tempo que precisar, o maior tempo que puder. Vamos cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver 200 anos e vamos cuidar da nossa alma como se fosse desencarnar amanhã. Então a gente tem obrigação de querer estar melhor. Aí a gente precisa investir na gente dizendo, não, eu vou cuidar melhor da minha saúde, do meu sono, da parte de exercício, da parte de lazer, mas não esquecer da parte de investir em si, também em conhecimento. Porque a gente não consegue só evoluir no conhecimento e ficar lá embaixo na moral. A gente tem que ter um equilíbrio. Se a gente evoluir demais na inteligência, no intelecto, e não evoluir nada na moral, aí a gente lembra, né, de nomes aí como Hitler, etc. Alguma coisa vai fazer a gente parar para a gente subir. Evoluiu muito na moral e não buscou aprendizado, nada, alguma coisa vai fazer a gente parar para buscar o equilíbrio. Não adianta. Tudo passa. Aí a gente entra com o Chico de novo. As coisas não estão boas, não reclama porque passa.
As coisas estão muito boas, aproveita porque passa, porque tudo busca realmente o equilíbrio. E a gente falando de justiça da reencarnação, tem que fazer isso mesmo, tá? A gente procurar ficar o melhor possível. Então, a gente não consegue aumentar muito o nosso prazo de validade, mas a gente consegue ser útil para a humanidade, para a gente mesmo, servindo ao próximo, fazendo o bem, trabalhando para que coisas boas aconteçam. Então, quanto mais a gente é instrumento da espiritualidade, presta atenção, gente, quanto mais nós nos tornamos prestadores, auxiliares, servidores do bem, de Jesus, da espiritualidade amiga, mais eles vão precisar ir contar com a gente. E isso já nos permite um tempo a mais na nossa permanência como servidores. Deu para entender? Então é útil, é bom. Hoje a gente vê até na parte profissional, na parte material, como facilita o nosso currículo, se a gente quer arranjar um emprego ou voltar para o campo de trabalho, trabalhos voluntários. Porque já diz, nossa, a pessoa tem outra mentalidade, não é? Tem outro bem, boa vontade de servir, porque faz alguma coisa voluntária. E nós nos lembramos aqui nessa justiça da reencarnação, de uma situação que Chico falou para a gente em 1970, lá naquelas entrevistas da televisão, que ele contou uma história de um passado de uma jovem, que vocês já devem conhecer, que era muito amiga da prima. Elas duas eram carne e unha, cresceram juntas, viveram juntas, numa grande fazenda aí no interior. E numa certa época, elas tinham praticamente a mesma idade, uma das primas, né, uma das personagens da história dele, verídica, apaixonou-se por um rapaz. E elas duas eram tão unidas, tinham o mesmo gosto, tudo, e essa mesma prima, que era bem unida dela, também se apaixonou pelo mesmo rapaz. Vocês lembram dessa história? Mas vamos relembrar aqui, porque tem gente que não sabe. Então o Chico trouxe para a gente isso. Olha lá, esse passado, acabou as duas, e aí essa prima ficou com muita inveja da outra. E falou assim, não quer saber de uma coisa? Eu também estou muito apaixonada por esse rapaz. Eu vou fazer de tudo para conseguir conquistá-lo. E fez. Só que ela foi para o lado errado da situação. Ela bolou situações de que elas passeavam à tarde de cavalo naquela fazenda, e ela bolou para que ela e a prima e o tal noivo fizessem um caminho com aqueles cavalos que eles saíam para passear à tarde, que passasse por uma colmeia de abelhas muito grandes que tinham em alguma daquelas árvores do caminho, e ela ia fazer alguma coisa para que elas saíssem de lá. E realmente, quando chegou perto, ela, ativou o cavalo que estava sendo usado pela prima, e ele disparou e passou exatamente batendo naquela árvore onde tinha as abelhas. E imediatamente ela cobriu todo o corpo da jovem e ela chegou a desencarnar rápido ali. Imagina, uma época muito antiga, né? Não tinha nem o socorro, nem os tratamentos de agora. E aí foi uma situação calamitosa. O noivo ficou muito triste, óbvio. E ninguém percebeu que teve aquela manipulação ali. Então ela falou, não, agora é minha chance, porque se eu tiro a minha prima do caminho, eu vou conquistar aquela pessoa que eu quero, que era o noivo dela. E isso aconteceu. Ela ficou consolando o rapaz que estava muito triste, foi muito bondosa, muito carinhosa, e foi passando o tempo e ela conseguiu conquistar o rapaz. E ninguém da família percebeu, achou que ela era uma moça, né? Olha, realmente está sendo amiga da prima, está consolando tudo e todos, independente da tristeza dela, que era falsa. O tempo passou, eles chegaram a se casar, tiveram família, tiveram filhos e morreram com bastante idade lá na frente. Aí todo mundo pensa, gente, cadê a justiça divina? Cadê a justiça da reencarnação? Não é se é na reencarnação que a gente acerta as coisas, mas quem estava contando isso para a gente era Chico Xavier, né? Não era qualquer um. Aí ele, com toda a mediunidade dele, que provavelmente veio junto com Emmanuel,
para concluir essa história, ele conta nessa entrevista que tinha saído há pouco tempo na mídia, no jornal da época, mais ou menos 1970, o noticiário de uma jovem que tinha saído em excursão da escola, com um grupo de jovens, também mais ou menos da mesma idade, era por volta de 14, 15 anos, aqueles jovens todos, que também foi na época. Foram fazer piquenique, foram sair, conversar e tal, tudo, e naquele conjunto todo, uma das jovens foi atingida por um enxame de abelhas e desencarnou na hora. E isso saiu na mídia. Eu não acompanhei, eu vi essa história depois que eu estava estudando também para uma reflexão, né, nesse negócio de justiça. E aí, logicamente, foi aí que Chico deve ter visto o passado daquele espírito e trouxe para a gente esse conto. E aí todo mundo ficou como? Estava todo mundo junto. Tinha gente do lado da jovem, só ela foi atingida pelas abelhas e desencarnou ali na hora. Mostrando para a gente, Chico veio trazer para a gente essa lição da lei divina atuando incondicionalmente. Ação e reação. O que a gente faz, o que a gente dá para o universo, o que a gente dá para o outro, volta para a gente, independente do momento que seja o que a gente quer. Independente daquilo que muitas vezes a gente está entendendo na hora, e que não é bem assim. Então precisou de um tempo, veio outra reencarnação, mas veio a justiça divina. Então muitas coisas a gente não entende. Eu estava falando para a Angelina que eu não sabia se eu ia chegar aqui hoje, porque eu estava numa assembleia lá das Casas André Luiz, como ela falou, a gente é voluntária lá, eu estou como conselheira, e hoje, terceiro sábado, é sempre a reunião. E hoje teve a reunião da casa, não só da casa e da FEAL, hoje foi só da casa, não teve da FEAL, onde a gente realmente é voluntária lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, e nos outros trabalhos lá. E aí mostraram para a gente que a nossa UTI lá das Casas André Luiz está muito lotada. E mostraram uma menina que foi internada agora há pouco tempo. E só mostraram ali porque era gente de assembleia, eles não levam para fora nem nada, nem tiram foto. A gente ficou um pouco impressionada. A menina completou agora há poucos meses atrás 30 anos e foi internada no dia que ela completava 30 anos. Você olha naquele vídeo lá, um corpinho completamente deformado. As pernas e o braço era só o esqueleto e uma cabeça muito grande. Eu estou trazendo isso daqui para a gente, porque a gente está entre amigos, né? Entre pessoas queridas. E aí foi falado assim, gente, e ela entubada, tá lá na UTI, e parece que está desde quando foi internada lá. Aí a gente pensa, nossa, né? Uma pessoa, e docilidade no olhar. Gente, o corpo completamente deformado, provavelmente não fala, né? Não ouve, docilidade no olhar. Aí a gente pensa, tem aí a mão de Deus? A gente sabe que sempre tem, né? E aquela situação que mereceu, de repente até pediu, mas mereceu conquistar um corpo para estar aqui presente, e de repente também colocar a limpeza no seu perispírito, no seu espírito, fez com que ela reencarnasse num corpo assim, que a gente olha, já se impressiona, já sente uma dor no coração, mas quando a gente olha no olhar, a gente vê que é um espírito que aceitou uma depuração para que continuasse aquela caminhada e aquela evolução, de repente de uma outra forma. Tem um livro lá nas Casas André Luiz, que é de uma ex-secretária que já desencarnou com câncer, que escreveu a história de alguns internos lá. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? Não, tem mais 15. Tem mais. Então dá para a gente rapidamente contar aqui, né, uma passagem, também falando de justiça de reencarnação, de um interno lá das casas. Vocês conhecem as Casas André Luiz, lá onde tem as crianças? Alguém conhece? Deixa eu beber uma água. Então, e falando dessa justiça, a gente vê que essa menina pediu esse corpo e realmente está conseguindo vencer a situação, porque que seja 30, que fique mais alguns anos ou muitos, nós sabemos da quantidade de espíritos que querem reencarnar e não estão conseguindo, não tem o merecimento ainda da reencarnação. É uma vitória para a gente está aqui, gente.
ter conseguido o nosso corpo. Muitas vezes a gente não gosta do nosso corpo, ou quer mudar isso, quer mudar aquilo. A gente tem que agradecer, porque o nosso corpo foi construído milimetricamente, com amor e carinho pelos engenheiros siderais, para a gente ter exatamente aquilo que a gente precisa para evoluir, porque está baseado no nosso perispírito. E no nosso perispírito, que é o corpo do espírito, ficam as marcas do que a gente fez de bom ou de ruim, para que a gente possa ou se livrar ou exaltar aquilo, trazendo essa beneficência para a gente. Então, nesse livro, que tem algumas histórias lá, tem uma mensagem que traz de um médico que com 24 anos, lá da Alemanha, daquela época lá da Segunda Guerra Mundial, encarnou numa família que tinha tudo. E o pai, muito rigoroso, porque era militar, a mãe doce, pianista, maravilhosa, trazia todo o amor, carinho, cuidado, e o pai, independente de ser rígido, tinha o amor com aquele menino. E ele, com 24 anos, ele já estava formado em medicina. E a mãe sempre falava para ele: filho, eu te amo, mas cuidado, como se dissesse assim, cuidado com as coisas da vida. Ela falava assim, cuidado, não perca a sua sensibilidade. E ele cresceu ouvindo isso. Tá, né, eu resumindo um pouquinho a história, ele se formou lá em medicina, o que trouxe muito orgulho para a família, por conta de ter essa capacidade. E com 24 anos também, que mais ou menos em 1938, olha aí, ó, indo quase começar a Segunda Guerra Mundial, teve a invasão da Polônia, lá, né? Então ele foi, já como médico, foi enviado para trabalhar numa colônia judaica lá, que concentrava mais ou menos 3,5, 4 milhões de pessoas, numa colônia judaica. Ele é médico formado. Só que ele trabalhava no hospital que aperfeiçoava algumas pesquisas, e que era um sonho dele, ser um grande pesquisador, lá na Alemanha, depois lá nesse trabalho todo que foi feito. Só que esse sonho dele se tornou o seu maior pesadelo. Ele foi, a partir de 1939, por conta dessa invasão da Polônia, iniciou uma nova etapa naquela perseguição que existia entre judeus, alemãos, daquela época, né? E havia uns lugares lá nesse tal espaço lá da Polônia, que eles identificavam os judeus com um emblema amarelo para saber que eles eram. E eles começaram a confinar os judeus. Principalmente, gente, aqueles que tinham qualquer coisa de defeito no corpo. Ou um desvio na visão, ou surdez, ou deficiência visual, ou algum problema realmente no corpo. Não podia ter defeito nenhum. Eles chamavam de uma tese de eugenia, se eu não me engano, que era aquele estudo de ter que ter, né, aquela melhoria, aquela coisa boa no corpo, porque senão era considerado como se fosse uma pessoa que não servia para a sociedade. Olha só, não podia ter defeito nenhum. Aí o que eles faziam? Eles confinavam naqueles porões daqueles lugares lá e mandavam fazer certos tipos de exame que acabavam com a pessoa, e muitos deles eram congelados ali, vivos, normais. Olha só a situação. E essa situação de pesquisar e buscar esses seres humanos, claro, nesse sofrimento todo, era seguido com ambulâncias, para dizer que estava sendo feito, né, um trabalho que era para o bem das pessoas ali. E aí muitos deles eram assassinados assim, do nada. Sabe, não podia ter realmente nada que não fosse de acordo com o que eles imaginavam, porque não, estamos procurando fazer uma população perfeita, alguma coisa tão, né, certinha em tudo. Só que, imagina a energia do planeta e daqueles lugares, e nessa época, né, de antes, logo da Segunda Guerra Mundial. Só que, o que aconteceu? Perderam a guerra, não é? Hitler lá também, na época, aconteceu muita coisa, e aí esses médicos, que eram médicos, que tinham feito juramentos para salvar vidas, para sarar pessoas, estavam fazendo exatamente o contrário, e esse grande jovem médico, por conta das suas pesquisas, estava no meio disso, e não aguentou a dor na sua própria consciência,
que ele fez? Suicidou-se. Olha só, olha a responsabilidade, né? Imagina, chegando lá do outro lado, a gente agora com o nosso conhecimento, e essa história sendo contada de uma forma mediúnica pela moça que escreveu, que era a nossa secretária lá da FEAL. Ele começa a sentir lá do outro lado pedradas no corpo, dores tamanha que não aliviavam nem um minuto da sua existência. Era um inferno consciencial constante. E ele falava, como que um grande pesquisador pode ser maltratado, pode ser apedrejado desse jeito? E não aceitava. Depois de muito e muito tempo, ele começou a ver que não era nada. E chorava e se desesperava, não entendendo ainda a condição. E lembrou, um certo dia, depois desse sofrimento contínuo, as pedradas não paravam, lembrou, meu Deus do céu, não aguento, ele não acreditava em Deus, mas ele falou em Deus, ele falou, não aguento mais essa situação, e veio no ouvido dele a palavra, cuidado meu filho, não perca a sua sensibilidade, eu te amo. Quer dizer, na consciência dele veio a voz da mãe, que sempre falou aquilo. Gente, pelo simples relance dele ter pronunciado essas palavras, o nome de Deus, ele recebeu socorro. Porque estava ali o socorro, mas ele não via. É como a leitura fez aqui, veio complementar isso aqui no início. Se a gente está numa energia que a gente nem ouve a espiritualidade amiga, a gente quer ser ajudado e não é. A gente precisa estar numa sintonia que nos ajudem, que permita a ajuda dos nossos mentores e de Deus, de Jesus, governador do nosso orbe. E aí ele foi socorrido. Só que nesse socorro, ele ainda estava muito revoltado. E aí ele queria entender por que aquelas pedradas não paravam. E a espiritualidade amiga falou para ele, você cometeu suicídio. Você tirou sua própria vida. Então, olha como fica a situação consciencial de quem não aproveita, sabe, a bênção da reencarnação. Nós não temos direito nem de pensar, nem de querer vivenciar essa situação de querer ser Deus na nossa existência. Não estou aguentando, para mim chega, tirou a própria vida. Não. Então, isso, e essas pedradas eram daqueles espíritos, da consciência dele, que ele tirou também a vida. Então, ele foi explicando, foi sendo, iluminado na mente em relação ao que ele tinha feito, para ele entender por que daquele sofrimento tamanho. Aí ele negociou com Deus, através da mente, da prece, foi levado para o hospital no plano espiritual, foi tratado e pediu a Deus que ele merecesse uma encarnação, que ele pudesse acertar aquilo e que ele não tivesse mais a condição de prejudicar nem maltratar ninguém. E lhe foi concedida essa graça. Ele reencarnou no ambiente onde não tinha a mínima condição de cuidar dele. Lembra que ele tinha reencarnado numa família muito abastada lá na Alemanha. Aí ele foi para uma família que ninguém tinha condição de tratá-lo com carinho, com amor, de dar o melhor estudo para ele, de conseguir nada, nem a voz, o olhar. Ele nasceu sem a visão, sem a audição, sem movimento, sem fala, mas a consciência normal. A mente perfeita. E como era muito carente essa família dele, que não tinha como tratar, nem como alimentar, nem como vestir, ele foi entregue para a instituição das Casas André Luiz. É um dos assistidos das Casas André Luiz. Não sei se é até hoje ou se ele já voltou para a pátria espiritual. E aí, ele sendo entregue lá para os cuidados da Casa André Luiz, muitos da espiritualidade também, durante o sono físico, chamavam ele para os tratamentos, para as aulas, para os trabalhos mediúnicos. E aí ele não ia, ele achava que ele não merecia nem ser tocado, não merecia diminuir aquele sofrimento dele, porque ele tinha consciência do que tinha feito. Olha que horrível a gente reencarnar num corpo completamente ilimitado, mas com a cabeça funcionando normal ali. Olha como a gente tem que ter cuidado com o que a gente devolve para o mundo em troco daquilo que a gente está recebendo de bom. E aí sei que uma das vezes ele aceitou ir no trabalho mediúnico.
Ele não aceitava, ele ficava no quarto, ali em cima da cama, entubado, mexido, né, e não aceitava. Não, eu mereço esse sofrer. Falaram com ele com muito carinho e ele foi nesse trabalho espiritual. E chegando lá, ele viu que tinha entidades do Japão, da Alemanha, do próprio Brasil, de vários tipos de trabalhadores espirituais. E ele conta para a gente, né, através dessa mensagem. E viu também que chegando no trabalho espiritual, Maria José, tinha como se fosse um tubo azul claro que ia na boca dos médiuns em relação, né, a uma ligação com os espíritos que estavam ali para poder dar a mensagem e se comunicar. Então, naquela sessão, né, vamos dizer assim, teve isso, esse trabalho. Eu não sei se em todos são assim, eu acredito que tenha essa ligação do médium com o espírito. Aí ele começou a falar, através de um dos médiuns, com muita grosseria, com muita revolta, com muito ódio dentro dele. Porque ele falava, não, eu sei que eu mereço, não precisa vir com palavrinha para cima de mim não, que eu sei o que eu fiz. Então eu mereço estar... E tinha uma médium lá, que foi trabalhadora nossa até pouco tempo, que falou com todo amor com ele. E aquilo, devagarinho, ele, naquela grosseria, e ela com calma, com paciência e com amor, conseguiu que ele se acalmasse, conseguiu que ele visse as outras situações ocorrendo, e a voz daquele médium que estava sendo emprestada, né, a psicofonia, as cordas vocais aqui que são ligadas para que ocorra a psicofonia, foi tranquilizando ele vendo, né, aquelas situações todas, e de novo ouviu na mente dele a voz da mãe falando, eu te amo, cuidado, não esqueça, né, da sua simplicidade, da sua atenção, tenha cuidado, não perca a sua sensibilidade. E ele conseguiu se acalmar e entender que aquela dor toda, aquela guerra toda que estava dentro dele, precisava ser vencida. E aí ele conseguiu mudar aquela situação, entender, pedir perdão a Deus e venceu essa guerra interior que ele travava consigo mesmo. E aí eles mostram a festa espiritual daqueles médicos, daqueles trabalhadores do Japão, da Índia, de todo lugar que estava ali, da própria Alemanha e etc. Brotaram luzes azuis, assim para cima, sabe? Como fogos de artifício, brindando, entre aspas, a salvação, a libertação, a conscientização de um espírito. Olha o que se chama, entre aspas, da pessoa se salvar. Não é mudar aquela conscientização interior de guerra, de raiva, de ódio e dizer, não, olha, a partir de agora eu vou me transformar, eu vou ser diferente, eu vou mais para o caminho do bem, eu vou ter uma aceitação maior baseada no amor e vou agradecer pelo fato de estar vivo, pelo fato de estar aqui podendo estender as mãos para alguém, de emprestar os ouvidos, de olhar com outros olhos aquele que muitas vezes está precisando de pelo menos dizer, ó, você me viu? Né? Tantos se sentem tão sozinhos, solitários, e não tem essa gratidão a Deus, à vida. E Braulio Bessa fala para a gente assim, ó, na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, que vai sofrer, e a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Gratidão a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe muito a cada um. E assim, mais uma vez,
Agradecidos que estamos por mais essa palestra, por mais esse momento de aprendizado, de reflexão que vamos levar para os nossos lares, onde iremos, baseado em tudo isso, buscar em nós mesmos a força necessária para continuar essa caminhada de autoconhecimento, de esperança e de fé. Fechando os nossos olhos, nós vamos buscar interiormente a nossa luz em Jesus, o nosso amor, a nossa paz. Esbanjando, espalhando mentalmente essa energia, buscando distribuí-la ao nosso redor, fazendo com que essa energia possa abraçar e se espalhar em todos os lugares necessários, aos lares daqueles que se encontram com dificuldades, daqueles que se encontram acamados, daqueles que têm como resgate a tribulação, o desequilíbrio. Vamos lembrando das energias salutares dedicadas a todos aqueles que se propõem a doar o seu tempo, a sua vida, a cuidar dos hospitais, dos asilos, dos idosos, dos orfanatos, dos amigos de rua. Vamos vibrando, Senhor, para que essa energia se expanda por todo o nosso planeta Mãe, essa casa bendita que foi criada nesse grande universo a nos receber, dando-nos a oportunidade de ir e vir conforme o nosso merecimento e alcançarmos, Pai, a sabedoria, a confiança e o eterno amor que vós nos ensinaste. Unidos nesse pensamento de luz e de paz, vamos agora voltar a essa casa abençoada, desejando a luminosidade, a espiritualidade amiga que nos envolve e envolve todos os nossos irmãos passistas, nos preparando para receber a fluidificação necessária através desses nossos amigos que vêm, juntamente com seus companheiros espirituais, doarem o passe, darem a energia necessária a cada um. Mentalizemos um campo energético que penetra o nosso coronário, que essa luz, energizada por esses amigos espirituais, adentre o nosso coronário, a coroa de ligação com a espiritualidade maior. Que através dessa energia, Senhor, possamos distribuir ao nosso centro mental, ao nosso cérebro, essa energia que ilumine os nossos pensamentos, a nossa força vital. Que essa energia chegue ao ponto frontal, situado na nossa testa. Que essa luz também seja renovada, que ela tenha força para que através desse canal nós possamos emitir os nossos pensamentos de luz a todos aqueles que porventura estejam necessitados, que não só dentro de uma casa espiritual, mas fora dela atuamos. Somos trabalhadores da seara do Senhor e dessa forma nós distribuímos essa energia. Vamos descendo ao nosso laríngico, situado na garganta, essa fonte que nos dá a oportunidade da palavra, do som, das bênçãos, da luz e do carinho. Que essa luz cubra as nossas córneas vocais, a nossa garganta, os nossos campos de alimentação. Que essa energia abençoe a todos nós, que quando pronunciarmos uma prece, uma palavra, um cumprimento, que saia com muita luz,
com muita paz e harmonia. Vamos descendo ao nosso cardíaco, que essa luz nos abençoe com amor e profundidade. Ao nosso gástrico, a indústria do nosso alimento. Que essa energia chegue a todos os nossos centros de força, atingindo o nosso básico, fazendo um círculo energético de luz e de capacitação a nosso próprio viver, a nossa própria aura, a nossa própria energia. E todos nós vamos agora mentalizando as águas, todas as águas que existem nesse planeta mãe, as caixas de água em nossos lares, nos hospitais, asilos, orfanatos, onde quer que exista, Senhor, um copo de água a ser doado, que ali seja colocado toda a energia necessária para que aquela pessoa receba os fluidos benéficos, as energias de luz, a paz e a harmonia. Enfim, Senhor, que através do nosso pensamento possamos doar numa forma total, unidos um só pensamento nesse instante, que essa energia seja colhida pela equipe espiritual aqui presente e utilizada aonde mais se faça necessário, não esquecendo de unir as energias, as nossas unas de encarnados e de desencarnados, e envolvidos que ainda estamos por todo esse campo magnético, vamos agradecendo a Deus a oportunidade da vida, agradecendo a Deus a oportunidade de reencontrarmos não só com nossos familiares, mas com todas as pessoas que podemos cruzar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos lares, na rua, num cumprimento, num olhar, que eles possam ser abençoados por toda a luz, a qual todos nós somos capazes de transmitir e de doar. E vamos envolvendo o nosso irmão para que ele possa fazer a prece final, com a graça de Deus, Senhor. Mestre Jesus, queridos amigos, mentores desse trabalho e da nossa casa, nós somos muito gratos pelo dia de hoje, nós somos gratos pela oportunidade da nossa encarnação, somos gratos por cada dia da nossa vida, especialmente pelo agora, por podermos estar aqui, por bebermos dessa fonte tão fecunda, de vibrações tão amoráveis, por podermos estar recebendo tanta luz, que possamos, durante toda a nossa semana, transmitir essa luz a todos que se achegarem a nós, e que possamos nos manter nesta frequência, nesta vibração, para que possamos sempre ter paz e amor em Jesus. Que assim seja, Mestre. Vamos ao sorteio. Todos têm o papelzinho do sorteio? Tá. Só para sortear. Ó, nós vamos sortear 3 livros. Força para Recomeçar, Nós os Jovens e o SOS Família, de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos lá. Vamos sortear esse aqui, hein? Vamos lá. Número 27. 27. Outro. Meia três. Vamos mais um.
até um alívio. 36. Parabéns. Boa leitura, viu? Próximo. Próximo, força para recomeçar. 17. Parabéns, boa leitura, viu? O último, vamos lá. 37. Opa, parabéns. Boa leitura, muito obrigada a todos, que Jesus os acompanhe e até sábado que vem, pessoal. Obrigada.